Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Pedimos desculpa porque tivemos um problema técnico no início da transmissão, mas agora estamos retornando e esperamos que tudo corra direitinho até o final dessa live. Eu sou a professora Cleci Bevilacqua, do Instituto de Letras, e eu sou a mediadora dessa live, juntamente com o meu colega Alan Alves Brito, que vai fazer uma fala para nós daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre o salão. Estamos no 15º Salão URGS Jovem, então é o momento de saudar os 15 anos do salão, que tem feito apresentado um trabalho bem importante e que nós conhecemos carinhosamente como Salãozinho. O Salão URGS Jovem é um dos eventos dentro do Salão da URGS que congrega atividade de ensino, pesquisa e extensão da universidade e recebe também a comunidade escolar com o Salão URGS Jovem. O Salãozinho, então, é uma atividade de cunho científico, tecnológico e cultural que promove a interlocução e integração entre os alunos da educação básica, abrangendo aqui desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e médio, e também da educação profissional técnica e a educação de jovens e adultos. E procura, então, nessa apresentação dos trabalhos dos alunos no âmbito do Salãozinho, essa integração com as escolas e também com a sociedade. Os objetivos do Salão URGS Jovens, um deles é incentivar e motivar os professores e alunos a desenvolverem pesquisa científica no contexto das escolas. E entendemos na universidade, como professores e formadores de professores, e juntamente com os professores das escolas, que fazer pesquisa e fazer ciência é uma forma de entender e explicar o que acontece no mundo. E também é uma forma de produzir conhecimentos. À medida que vamos pesquisando, procuramos dar respostas às nossas perguntas de pesquisa, estamos produzindo conhecimento. E, portanto, também é uma forma de atuar no contexto em que vivemos e buscando integrar as diferentes áreas de conhecimento. O outro objetivo do salão é, então, divulgar essas pesquisas, né, que nos chegam no momento do salão e que fazemos um grande evento, né, reunindo em várias sessões os vários trabalhos de todas as áreas e organizar essa integração, né, oportunizar essa integração entre a sociedade, as escolas principalmente e a universidade. As áreas temáticas que o salãozinho abrange são as áreas estudadas nas escolas, que são as ciências humanas e suas tecnologias, as ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Todos os anos, o salão é feito de forma presencial, com centenas de estudantes, professores e visitantes, em geral, que a gente faz o Salão URGS no Campus do Vale. Uma média de apresentações de trabalhos de participação de 100 escolas, mais ou menos, com um número de trabalhos entre 350 a 400, selecionados de um total de 1.000 trabalhos que nos são apresentados a cada ano e que, infelizmente, não podemos ter todos, mas um dia esperamos poder acolher um maior número de trabalhos na universidade. Este ano, o formato do salão é virtual, né, o que nos impede de ter aquele contato e conversa com as pessoas de uma forma mais próxima, mas pelo menos estamos conseguindo realizar o salão. Foram inscritos 341 trabalhos, apresentados por 57 escolas. Estes trabalhos já estão disponíveis no site do salão, então a gente convida a vocês acessarem esses trabalhos para verem a maravilha que é a produção dos estudantes com seus professores sobre várias temáticas, desde reciclagem do lixo, saúde, Covid, games, literatura, enfim, uma gama imensa de temáticas que são tratadas. Então, vocês estão convidados a assistirem esses trabalhos. E esses números que eu referi, esses dados também, eles mostram o alcance e a abrangência do salão e a sua importância.
Então, com essa live que estamos fazendo hoje, nós procuramos reforçar a importância do salão, a necessidade da manutenção desse espaço como um espaço de interlocução, de promoção da pesquisa, da ciência e da integração entre as escolas e a universidade, que é um elemento muito importante para nós. Porque a gente também, como professores, como universidade, aprendemos muito nessa integração com as escolas. E também ressaltar a importância da manutenção de outros programas, como Ciência na Escola e Ciência na Sociedade, que fazem parte desse grande conjunto de ações da universidade para manter essa integração e que a gente espera que sejam mantidos por muitos e muitos anos ainda. Então, agora me cabe apresentar o professor Alan. O Alan Alves Brito é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é mestre e doutor em Ciências, em Astrofísica Estelar, pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosférica da Universidade de São Paulo, a USP, é professor no Instituto de Física da URGS, onde ele desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica. O Alan também é diretor do Observatório Astronômico da URGS, que é um espaço belíssimo que se transformou num museu e que todos estão convidados a conhecerem presencialmente quando voltarmos à vida mais normal e virtualmente porque eles têm feito lives e atividades virtuais. Então é um espaço muito importante, muito interessante de ser conhecido, que é o Observatório Astronômico. O Alan tem trabalhado em pesquisas, nos programas de pós-graduação em Física, no ensino de Física e também no Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, da URGS também. E os temas que o Alan trata são voltados para a evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea. Ele vai tocar em algumas questões dessas para nós depois. E também educação e divulgação da astrofísica, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gêneros e suas intersecções nas ciências exatas. E o Alan também tem 2 livros de divulgação científica. Então, Alan, muito bem-vindo, bom estar aqui contigo. E agora, então, a palavra está contigo. Obrigada. Bom dia, Cleci, bom dia. Primeiro eu queria começar agradecendo, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa, na pessoa do Pró-Reitor Rafael Rosley, e principalmente a 2 servidoras da universidade, a Bruna Lorenzoni e a Larissa Dantas, por esse convite tão especial de poder estar aqui, né, falando sobre um dos meus programas favoritos na universidade, o programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, nesse evento tão fundamental para a vida da universidade, como é o Salão Jovem. Então é um grande prazer, e em nome do Pró-Reitor e da Bruna e da Larissa, eu também queria assim, agradecer, né, e dizer que essa fala também representa os outros professores que integram o programa, os professores que estão fazendo parte do Salão Jovem, professores, estudantes, escolas e sociedade. Então, eu estou bem feliz mesmo de estar aqui hoje, nessa manhã, podendo dialogar sobre esses temas que me interessam muito. Então, eu vou tentar trazer nessa fala alguns aspectos sobre ciência na escola e na sociedade, e também trazer um pouco de um projeto nosso recém-aprovado, né, que busca trazer essa perspectiva da ciência na escola na sociedade como uma rede de conhecimento, inovação e sustentabilidade no Rio Grande do Sul. Basicamente, a minha fala, eu vou seguir 4 momentos. Então, no primeiro momento, eu vou tentar trazer as ciências no plural, né, o que são as ciências, para que servem, trazer alguns aspectos dessa relação de ciência com a escola, com a sociedade, e no final, alguns elementos, considerações que eu chamo finais, para a gente poder, logo em seguida, dialogar em torno dessa temática. Então eu quero começar dizendo que a ciência, ela é fantástica, né? A ciência, eu digo sempre que a ciência, a educação e a cultura transformaram a minha própria vida. Eu trago aqui 2 imagens das escolas onde eu estudei, no interior da Bahia, uma escola no lado esquerdo, a escola Teresa Cunha Santana, no lado direito, a escola Ernestina Carneiro. Então, eu quero começar com essas 2 imagens, dizendo para vocês que, para mim, a reinvenção de vidas que o Salão nos propõe, né, a ciência, né, tudo que a gente está experimentando nessa semana,
nessa perspectiva de reinvenção de vidas, passa pelo poder que a ciência, a educação e a cultura têm de transformar as vidas, de transformar realidades sociais. Então a minha fala vai ser muito costurada a partir desse lugar, né? A escola pública como sendo, sobretudo, esse lugar de reinvenção de vidas, sobretudo no momento que a gente vive. E nessa relação, a universidade, na perspectiva da pesquisa, né, do ensino e da extensão, pensados como articulados e completamente integrados com a escola e com a sociedade, é fundamental. Não conseguimos, né, vislumbrar uma outra reinvenção de vida, senão dessa perspectiva de uma universidade muito mais integrada com a sociedade e com as escolas. E ciência, para nós, também está muito relacionado com tecnologia, né? A gente não consegue mais pensar ciência sem diretamente associarmos a tecnologia. Só que a ciência, para reinventar as vidas, e também essa fala ela vai muito direcionada aos jovens como uma inspiração e como uma motivação para seguirem carreiras científicas, e sobretudo as meninas, né? E as pessoas todas que foram historicamente retiradas desse lugar, eu quero dizer que essa ciência que a gente propõe, essa ciência e essa tecnologia capazes de reinventar vidas, tem que ser uma ciência humanizada, ou seja, uma ciência vista como uma construção humana, social, cultural, muito bem localizada no tempo e no espaço, ou seja, a ciência, o conceito de ciência é dinâmico, ele vai mudando no tempo e no espaço, mas também uma ciência que não seja um processo linear, um processo ateórico, ahistórico individualista. Nós estamos interessados em construir uma ciência coletiva. Essa ciência coletiva, feita por humanos, sobretudo, é ela que será capaz de reinventar as vidas. E com isso a gente também quer, nessa articulação da ciência com a sociedade e com as escolas, a gente quer criar um novo ambiente, um ambiente cultural, ou seja, os jovens, crianças, jovens, adultos, os sistemas políticos do país devem encarar a ciência e a tecnologia como parte da cultura. Dessa forma, a gente vai conseguir mudar, transformar essa realidade. Também um aspecto importante nessa mensagem, né, para os jovens do nosso salão, pensarmos que ciência, para fazermos ciência e tecnologia, não há nenhuma genialidade envolvida. A gente também precisa romper com os estereótipos que a gente associa muito ciência à genialidade. Não há descoberta, construção de leis, teorias, motivação para a construção de experimentos, projetos, programas de pesquisa, sem uma contribuição coletiva, que muitas vezes envolve não só as escolas nas suas redes, as universidades nas suas redes, locais, regionais, nacionais, mas também internacionais. Ou seja, a ciência é de fato uma construção coletiva. Por que é tão importante discutirmos e pensarmos a ciência integrada à sociedade? Então eu vou trazer alguns números, então eu mostro para vocês essa realidade, numa matéria do ano passado, onde a gente já tem pelo menos 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. O que isso significa do ponto de vista dessa relação da universidade, da ciência com as escolas e com a sociedade? De que maneira a gente pode olhar para esse número, interpretá-lo e buscar maneiras de poder dialogar com essa sociedade em algo tão básico como, por exemplo, né, a forma da Terra. Também trago essa imagem muito marcante, uma imagem do Museu Nacional em chamas, o Museu Nacional como um espaço de poder, um lugar de divulgação de ciência, de produção de conhecimento que pegou fogo, né? Desapareceu simplesmente depois de 200 anos de história. O que essa imagem também diz para nós nessa relação de pensarmos a pesquisa, a ciência, na relação com a educação, com os programas de educação e divulgação de ciências? De que maneira a gente pode articular, né, essa imagem? Também trago essa outra imagem, que muito conhecida nossa, né, uma realidade muito triste para nós nesse momento, onde a gente atravessa uma das maiores crises sanitárias globais. A gente tem pelo menos mais de 100 mil pessoas mortas no Brasil, né, e aí a gente vê o mapa do Brasil na sua complexidade geopolítica. Vocês conseguem ver ali algumas regiões mais avermelhadas, onde a gente tem fortemente alguns corpos, sobretudo de pessoas negras, indígenas, desaparecendo. Esse gráfico também está muito relacionado com essa perspectiva de ciência, com a importância da educação, com a importância do Sistema Único de Saúde, ou seja, ciência, né? Nessa relação com a sociedade, com as tomadas de decisões, com os sistemas de política, né? Então, esse é um gráfico também que a gente pode refletir depois.
Mais recentemente, a descoberta da fosfina em Vênus, também é algo para a gente pensar, né? Assim, o impacto que essa ciência desenvolve, não só na perspectiva do que a gente faz individualmente, mas também que nos traz outras questões fundamentais, filosóficas, históricas, sociais, culturais, traz grandes perguntas para nós, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui? Esse é o grande potencial da ciência e esse potencial tem que ser realmente fortalecido, fomentado no dia a dia da escola, nos nossos outros espaços de cultura científica. E isso é importante porque todas essas visões de mundo, essas representações de mundo, porque a ciência ela quer representar essa realidade, os modelos científicos servem para isso, essas cosmologias elas estão racializadas. Então eu convido todos e todas a visitar essa exposição, onde a gente faz um diálogo o tempo inteiro nessa perspectiva da ciência e da divulgação, para tentar pensar que cosmologias são essas e como a gente representa essa realidade. Então, aqui do lado esquerdo, temos uma imagem, uma representação do vírus associada à Covid de 2019, e do lado direito nós temos uma imagem de astronomia. Né? Então, ambas imagens são imagens científicas, mas que traduz para nós também várias conexões com o nosso dia a dia que nos lembram processos de nascimento, vida e morte. Então, a ciência, de fato, ela faz parte da nossa vida e essas grandes perguntas científicas têm repercussões e consequências diretas para a nossa realidade. Então, desde sempre, a humanidade tem dois objetivos fundamentais: explicar a história do nosso universo, porque a ciência, em suas múltiplas dimensões, o grande objetivo é esse, explicar essa história desse universo, como é que essa realidade se organiza, o que é realidade, o que não é realidade, e também tem o objetivo de nos oferecer uma outra perspectiva existencial, ou seja, nesse salão nós queremos discutir a ciência como potência para a reinvenção de vidas. Então, quero dizer que quando a gente olha para tudo que existe e faz as grandes perguntas, nós também temos aí uma perspectiva existencial importante. E para pensar esses processos de fazer ciência, a gente não tem como desarticular o corpo e a linguagem. O corpo ele vai passando na química, na biologia, na física, na matemática, nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas ciências exatas, naturais, e também a linguagem, né, as letras, né, a própria computação. O corpo e a linguagem são dois elementos fundamentais para a gente pensar essa relação entre ciência e tecnologia. Claro que tem um viés nessa imagem, como eu sou da astronomia, mas a gente poderia trocar a astronomia por qualquer outra área da ciência. E a gente percebe o tempo inteiro que essas diferentes áreas também estão conectadas, seja com outras áreas do conhecimento, outras áreas, né, básicas que a gente estuda na escola, seja com percepções de tecnologia, ou seja, para estudar o vírus, para estudar galáxias, aglomerados de galáxias, a gente precisa desenvolver tecnologias, a gente precisa pensar em armazenamento de dados, mas também a ciência, nessa relação com a educação, com a história, com a antropologia, também nos lembra que faz parte da nossa cultura. Então, a ciência, ela é de fato, e deve ser assim, ela deve ter essa capilaridade interdisciplinar, onde a gente consegue romper as fronteiras de uma só área do conhecimento. E esse é o espírito do salão jovem, sobretudo, e essa diversidade que a professora Cleci trouxe lá no início. Então, quando a gente olha para o universo, né, e a astronomia, ela nos brinda fortemente com essa percepção, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma imagem artística, uma representação artística muito interessante, que diz para nós, na perspectiva da astrofísica, da física moderna e contemporânea, como a gente pensa que tudo começou. Ou seja, o universo começa 13,8 bilhões de anos atrás, quando a temperatura ainda era muito alta, 10 a 32 Kelvin, que é um número muito, muito próximo a graus Celsius, né, que é a temperatura que a gente está mais acostumado, mas a gente pensa nessa representação cosmológica do mundo, do universo, né, a gente pensa que tudo começa 13,8 bilhões de anos atrás, o universo se expande com o tempo, se resfria com o tempo, e à medida que o universo vai se expandindo com o tempo e se resfriando com o tempo, processos físicos, astrofísicos, químicos, biológicos, o próprio surgimento do sistema solar, da vida no universo, vai dando para a gente essa dimensão muito mais ampla da ciência. E também nos dá uma responsabilidade cosmológica de sermos ainda os únicos capazes
de olhar para esse universo, fazer as grandes perguntas e de nos conectarmos com o dia a dia, com a nossa vida, com a nossa terra, no nosso bairro, na nossa escola, na universidade, com esses diferentes elementos, trazendo de novo a responsabilidade nossa de manutenção da vida na Terra. Nós temos aí nessa cosmologia, nós temos bilhões de galáxias com diferentes morfologias, cores, estrelas, e nós queremos entender como essas galáxias começaram. Esse é o grande barato da ciência, né? A gente quer entender tudo que a gente observa, a gente quer compreender como essa complexidade se dá e acontece no dia a dia. A gente sabe, por exemplo, que nessa cosmologia do universo, a gente não conhece 95% dele. 95% do universo ainda é ignorância. Nós conhecemos apenas 5% do universo, e esse 5% do universo está dentro da tabela periódica dos elementos químicos, que atravessa a nossa vida, a nossa educação básica, desde os momentos iniciais até o ensino médio. A tabela periódica dos elementos químicos, que envolve física de partículas, química, biologia, linguagem, história da ciência, astrofísicas, processos de nascimento, vida e morte das estrelas, ela nos brinda para nos dizer que ela representa 5% de tudo o que a gente consegue medir, tudo que a gente consegue compreender no universo. Ou seja, a tabela periódica dos elementos químicos, ela é uma decodificação da própria vida e da nossa própria existência. Porque os elementos químicos que são formados nas estrelas, que compõem o nosso sangue, o ferro do nosso sangue, o cálcio de nossos ossos, o oxigênio que a gente respira, todos esses elementos químicos que são formados no coração, no núcleo das estrelas, fazem parte, sobretudo, da vida. Então não há como a gente reinventar a vida sem ter essa perspectiva cosmológica que a ciência nos traz. E aí eu gosto de dizer que se em cada pedacinho da estrela há um pouco de mim e um pouco de nós, isso também faz parte da filosofia africana, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então nós na universidade, a gente só é porque a gente está conectado com a sociedade, com a escola. O Salão Jovem, né, esse momento, esse encontro onde a gente partilha projetos, sonhos, faz parte dessa perspectiva Ubuntu, né, de que juntos nós somos muito mais, e também nessa perspectiva de que nós somos pedacinhos de estrelas, ou seja, nós estamos de fato conectados a tudo isso. E essa história, essa cosmologia que está aí para nós, ela também nos lembra que a ciência ela é organizada. A gente olha para tudo isso obedecendo metodologias, que envolvem processos teóricos, observacionais, experimentais, computacionais, mas a ciência, a metodologia científica não é uma receita de bolo, não há um método único, organizado, como muitas vezes a gente imagina. Isso se dá de maneira muito bagunçada, mas o fato é que a gente usa a matemática que a gente aprende na educação básica, no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, essa matemática ela é a base para uma matemática mais complexa que a gente aprende nos cursos outros, né? Mas essa matemática ela também nos auxilia nessa compreensão do que é o universo, do que é a natureza e como a gente representa esse mundo que a gente observa. A gente constrói microscópios, telescópios, observatórios, a gente faz experimentos. Muitos dos experimentos a gente não consegue trazer para a nossa sala, a gente não consegue pegar um pedacinho da estrela, um pedacinho da galáxia e trazer para o nosso laboratório, mas a gente é capaz de estudar a luz desses objetos, né? Então a gente observa, a gente constrói telescópios de diferentes tamanhos, a gente observa essa luz e no nosso laboratório, no nosso computador, a gente consegue imagens bonitas como essa. A imagem da nossa própria galáxia, vista de perfil, e essa imagem da nossa própria galáxia, como sendo uma galáxia entre tantas bilhões de galáxias, de novo nos dá essa dimensão do que é a ciência. Ou seja, nós estamos ali na periferia da nossa própria galáxia, o Sol está ali, os planetas em torno do Sol, nós não estamos no centro da nossa galáxia, né? Essa não é a selfie da nossa galáxia, a gente não pode fazer a selfie da galáxia, mas a gente consegue cientificamente saber, por exemplo, que a morfologia da nossa galáxia é dessa forma, estando dentro da galáxia. Então a ciência nos permite observar imagens externas e nos permite também traçar essas diferentes componentes da galáxia. Além disso, na nossa galáxia a gente tem bilhões de estrelas, né? Entre esses bilhões de estrelas, um sistema em particular é tão importante para nós, que é o nosso sistema solar. Então nós temos o Sol, a gente tem os planetas, a gente tem os outros objetos do sistema solar. E compreender, por exemplo, os processos, por que o Sol brilha,
como os planetas estão localizados nesse sistema solar, quais são as características das atmosferas dos planetas, também nos permite compreender essa existência, essa representação de um mundo, né? E também nós já temos catalogados mais de 4.000 planetas fora do sistema solar, ou seja, a curiosidade humana, a curiosidade, ela é fundamental para pensarmos os processos do fazer ciência, né? A gente está sempre se perguntando, a gente está sempre construindo os nossos brinquedos para poder ir cada vez mais longe nessa epopeia, né, da construção da história da ciência. Essas imagens mais cosmológicas também nos lembram que os processos de nascimento, vida e morte, eles acontecem o tempo inteiro. As estrelas são como nós, elas são sociáveis, elas nascem, vivem e morrem. E nesses processos de nascimento, vida e morte, vários processos físicos que nos permitem fazer essa interlocução com a ciência da escola, a ciência do dia a dia, né? Então a gente tem imagens dessa fotografia, esse é um retrato de família das estrelas que se agrupam em diferentes regiões, e essa, de novo, a ciência que nos permite compreender tudo isso. E a gente também tem os processos de explosão dessas estrelas. Os processos de morte das estrelas também são interessantes do ponto de vista científico, e a partir do estudo desses processos, de novo, a gente consegue conectar os processos de vida, porque o oxigênio que a gente respira, tão importante na água, né, H2O, o oxigênio tão importante na água, que é tão importante para a vida como a gente conhece, ele é produzido, sobretudo, a partir de processos explosivos do cadáver de uma estrela de alta massa. Então a gente constrói tecnologia, a gente constrói os nossos experimentos, a gente constrói experimentos variados, a gente consegue obter uma grande quantidade de dados, seja na astrofísica, na química, na biologia, em qualquer área de conhecimento, nas letras, a gente constrói bancos de dados. Esses bancos de dados são importantes para a gente poder sistematizar tudo que a gente está observando, e essa relação de observação, né, com o experimento, com a teoria, tudo isso não de maneira organizada, e eu não classificaria uma coisa, um aspecto ou outro como mais importante, mas tudo isso faz parte desse processo que a gente chama ciência. Mas toda essa história que eu estou contando para vocês, de maneira bem resumida, e que traz para nós essa interdisciplinaridade entre os diferentes campos da ciência, essas ciências elas têm sido historicamente desenhadas e definidas por meio do pensamento do homem branco, heterossexual, cisgênero e bem-nascido. Então, a história da ciência, nós, professores, na universidade, na educação básica, nós, promotores de cultura, nos espaços de poder, nos museus, nos planetários, nos observatórios, também temos a responsabilidade, nesse processo de reinvenção de vidas, de construirmos uma outra narrativa de ciência, onde outras cosmologias, não só a cosmologia moderna, científica moderna contemporânea, mas outras visões de mundo, as representações de povos indígenas, de comunidades quilombolas, de populações negras, outros saberes que foram historicamente excluídos desse processo. Também é a nossa responsabilidade trazer essa perspectiva, lembrando que o conhecimento moderno e contemporâneo não é melhor e nem pior do que outros saberes. Os saberes podem coexistir, né? Cada um respeitando as suas metodologias, os seus processos, os seus dizeres e os seus fazeres. Então, isso é muito importante também nesse diálogo, onde a gente propõe uma reinvenção de vida. Então, a gente tem outras culturas que propõem suas representações de mundo, suas cosmologias, né, e a sua maneira de conectar e contar essa história. Nesse processo do fazer científico, na perspectiva moderna e contemporânea, o pensamento computacional também é fundamental. Essas representações de mundo, onde a gente não quer somente mãos na massa, mas a gente quer mãos, corações e mentes. Esse pensamento computacional, a maneira de representar tudo isso, esse algoritmo, né, numa linguagem técnica, também é importante de ser desenvolvido. E, de novo, esse algoritmo tem que ser um algoritmo sensível. Sensível a essa realidade do que a gente chama ciência, e sensível no sentido de incluir outras representações que foram excluídas. Então, ciências, que são e para que servem? E como é que a gente relaciona tudo isso que eu disse até agora com a escola? Onde é que entra tudo isso? Então, a gente pensa que o chão da escola é o território de encantamento e de transformação social. Ciência na escola, ciência para a escola, mas ciência com a escola. Essa relação, esse diálogo entre professores, cientistas, professores da educação básica, numa relação horizontal.
pensando a escola como esse território de encantamento e de transformação social. E essa imagem, que é uma imagem muito bonita que eu tirei do próprio salão, essa imagem diz muito o que a gente quer. A gente quer essa ciência, a gente quer esses sorrisos, a gente quer essas cores, esses cabelos, a gente quer diversidade na ciência. A gente pensa que a escola pública, como política pública, é um lugar de resistência. E resistência no sentido de resistir e de resistir para reinventarmos vida. Então, a diversidade ela é uma potência nesses espaços de escola, da universidade, e a gente não deve ter medo dessa potência, né? Porque a gente quer mãos, corações e mentes diversos nesse projeto de construção e de reinvenção da própria escola nas suas questões estruturais. A gente poderia pensar a situação dos professores da educação básica no Rio Grande do Sul nesse momento, onde temos 5 anos de salários atrasados. A gente pode pensar o que significa a formação inicial, a formação continuada, a estruturação da escola, mas, apesar de tudo, estamos aqui resistindo, reexistindo e propondo novas narrativas dessa ciência. Então, a escola ela é fundamental para elaborar, transformar, transmitir conhecimento sobre a natureza, as técnicas e as sociedades. Ou seja, esse aspecto da ciência para reinventar a vida diretamente relacionada com as questões da sociedade, mas pensando epistemologias, ou seja, outras formas de conhecer e de saber, levando em conta os aspectos historiográficos, mas também os aspectos políticos que a ciência nos permite fazer. Essa relação é fundamental para a gente pensar as desigualdades na comunidade científica, as desigualdades no ambiente da escola, na relação da escola com gestores, ou da escola com as próprias universidades, a desigualdade de produção de ciência e tecnologia, e tudo isso associado às desigualdades sociais, porque a gente quer também uma ciência capaz de enfrentar as desigualdades sociais e não reafirmá-las. E aí, nessa perspectiva, a gente então tem esse projeto, um projeto que foi gestado por meio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa relação com outras universidades, com outros institutos de ensino superior, numa relação também pensando as escolas e a sociedade. Então, a gente tem esse projeto mais amplo, que chama Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, né? Então, esse projeto, a gente se reúne para pensar esse projeto. Esse projeto é um projeto focado, sobretudo, no Rio Grande do Sul. Então, foi uma chamada nacional, aberta para outros estados do Brasil, para todo o Brasil, mas nós tivemos o nosso projeto, Ciência na Escola, aprovado dentro dessa chamada. Ou seja, de que maneira a gente pode criar, reinventar essa ciência, recriar essas narrativas no Rio Grande do Sul, tendo essa relação fundamental entre a ciência e a escola fomentada e melhorada. Então, dentro dessa perspectiva, o nosso projeto Ciência na Escola, Ciência na Sociedade é um projeto que envolve 25 escolas públicas de educação básica, 8 diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Aí tem um mapa, vocês conseguem ver mais ou menos onde estão localizadas essas escolas. É um projeto que envolve uma colaboração importante, tendo a URGS como organizando, né, essas atividades, essas propostas, mas conta com a colaboração da PUC, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da Unicinos, do Instituto Federal. E o nosso grande objetivo nessa colaboração é exatamente pensar a ciência nessa perspectiva. O centro, né, o aspecto fundamental são as ciências da natureza e suas tecnologias sociais, mas num diálogo horizontal com a matemática e suas tecnologias, com as ciências humanas e suas tecnologias, com as linguagens e códigos e suas tecnologias, tudo isso muito acoplado, direcionado para pensarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esse projeto ele surge, sobretudo, quando a gente pensa o que é a realidade da educação em ciências no nosso país, né? E aí, de novo, que nos lembra muito essa relação da formação inicial, né? Nesse paralelo da formação continuada e também na proposta do que é o Salão Jovem. Então, a gente pode pensar os números. Certamente que esses números não são absolutos e a gente também, muitas vezes, a gente não quer se preocupar muito com eles, mas eles são fundamentais, eles também nos ajudam a guiar as nossas práticas, pensando novamente uma estrutura muito mais ampla do que é essa escola e como é que essa escola e essa universidade são vistas na perspectiva das diferentes políticas públicas. Mas o fato é que esses números, para a leitura,
matemática e ciências, né, de nossos estudantes no nosso estado, nesse paralelo com resultados nacionais ou internacionais, também nos motivam a promover esse tipo de interação. Nós também temos que no Brasil que mais de 70% dos estudantes negros não têm celular ou computador para a educação remota. Então essa é a nossa realidade, né? E essa realidade é uma realidade estrutural. A gente sabe que a gente vive num país desigual estruturalmente. Então esses aspectos todos são fundamentais para nos inspirar a construir uma proposta. Quando a gente olha, por exemplo, para esse mapa, onde a gente vê uma concentração de planetários no sul e no sudeste e uma distribuição norte, nordeste, centro-oeste completamente desigual, de equipamentos, de cultura científica. Então, essas realidades todas nos motivam a pensar uma outra relação da universidade com a escola, que vai envolver completamente, diretamente, o currículo nessa perspectiva de ciência de um outro jeito, que vai impactar e pensar a formação nossa, inicial, de professores na universidade e, sobretudo, a ocupação desses professores, dos estudantes da educação básica, nos nossos laboratórios, museus planetários, nos nossos centros, mas também uma relação nossa, uma apropriação, uma ocupação do território escolar que tem muito a nos dizer. Essa relação com os professores, com os estudantes da educação básica, é uma relação crucial para também para nos ajudar nessa construção outra, de um outro projeto, um outro currículo de educação em ciências, numa outra perspectiva intercultural e não numa perspectiva colonizadora e completamente opressora. E aí, nessa construção desse projeto maior, um diálogo também com programas que existem na universidade. O programa PIBID, que é um programa direcionado para a formação docente, o programa de residência pedagógica, que também está relacionado com a nossa formação inicial, mas, sobretudo, os programas de iniciação científica, tão importantes, né, para a nossa vida, para a nossa existência na universidade. O programa de iniciação científica, os programas para a graduação, mas também os programas voltados para essa relação com a escola e com a sociedade, que, como propõe, por exemplo, o nosso programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, aí organizado tão belamente por Bruna e por Larissa, né? Então, esse diálogo da universidade, ele tem que acontecer do ponto de vista da ciência em diferentes momentos da formação dos nossos estudantes, mas também envolvendo os estudantes da educação básica. Então, esse projeto Ciência na Escola é um projeto que envolve mãos, mentes e corações, mini projetos, ou seja, o ensino por investigação, o desenvolvimento de oficinas interdisciplinares, sequências didáticas interdisciplinares, ou seja, envolvendo professores e estudantes em todos os seus processos de criação e planejamento, né? Os eixos fundamentais desse projeto é a descrição de problemas, o levantamento, análise e representação dessas questões da ciência, a comunicação e também a intervenção, né? Então, essa é a grande coisa. E nesse processo de construção desse projeto, a gente pensa também a relação de tudo isso com a sociedade. Então, eu mostro aqui para vocês arte, né? A arte que também ela é um processo importante dessa articulação das linguagens, das ciências humanas, sociais, naturais, da matemática, da computação. Essa representação artística da minha colega, a professora Laura Castilhos, nos dá a dimensão do que a gente quer. Como a gente imagina a circulação e divulgação da ciência no Brasil, reinventando vidas, onde a gente tem ali no centro o processo de morte, e a gente tem no mapa soleado, de cabeça para baixo do país, ciência, divulgação, tecnologia, diversidade. Então, essa representação artística, ela tem muito a nos dizer. E são esses rostos que a gente quer ver na universidade, são esses rostos que a gente quer ver na ciência, na tecnologia, sobretudo na minha área, né, nas ciências exatas, onde a gente tem uma subrepresentação dessas pessoas. A gente quer fortalecer os espaços de poder, como observatórios, como planetários, os laboratórios outros, os museus variados. A gente precisa fortalecer esses espaços como uma política pública importante para reinventarmos a vida que a gente quer, porque esses momentos de interação, a gente não está tendo um momento agora de interação presencial, né, mas esses momentos de interação com crianças, com a sociedade, com pessoas da terceira idade, com adultos, né, adultos que também foram excluídos desse processo, com outras comunidades, né, com aldeias, com quilombos,
com outros grupos que foram também retirados desse processo de educação de ciências, a gente entende que esse projeto, que é um projeto, não é só um projeto localizado das diferentes instituições envolvidas, mas também um projeto sistêmico das nossas instituições, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Ensino, da universidade na sua constituição como ensino, pesquisa e extensão. Então, eu trago aqui para vocês livros, né? Eu trago 2 livros meus, um livro Astrofísica para a Educação Básica, A Origem dos Elementos Químicos no Universo, que nos propõe essa conexão interdisciplinar e também tem sido uma narrativa importante dentro desse projeto maior. Trago esse outro livro, que se chama Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. Ambos os livros têm essa dimensão desse diálogo interdisciplinar, horizontal, com as escolas, com a educação básica, pensando a ciência numa perspectiva de comunicação entre diferentes áreas e não simplesmente focar, né, nas nossas áreas específicas. Dito tudo isso, para concluir, para a gente poder dialogar, eu quero dizer que a ciência na escola e na sociedade, nessa perspectiva do desenvolvimento e da sustentabilidade, a gente pensa essa ciência nessa construção indissociável entre a escola, a universidade e a sociedade, onde o ensino, a pesquisa e a extensão contribuem fortemente para esse diálogo. A gente pensa essa educação em ciências do século XXI no chão da escola, onde a gente tem mãos, mentes e corações, onde o processo de investigação, os projetos de pesquisa são fundamentais para a gente poder construir essa ciência e essa educação crítica que a gente tanto precisa. A gente precisa de pessoas críticas, a gente precisa de políticos críticos, políticos sensíveis à educação e à ciência e à cultura. A gente precisa fortalecer essa relação fundamental entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, pensar os aspectos históricos, filosóficos, sociais da ciência. Essa narrativa é importante para podermos questionar representações, diversidades e entendermos o que é ciência, o que não é ciência, qual é o papel da religião, da filosofia, nesse processo todo de reinvenção de vidas. A gente também acredita que a tecnologia de informação e comunicação é fundamental. A gente quer desenvolver um pensamento computacional, mas um pensamento computacional crítico, humano, sobretudo. Não um pensamento computacional voltado para o mercado, voltado para essa lógica capitalista que constrói a ciência numa outra perspectiva. E nesses todos esses aspectos, o impacto da divulgação e da comunicação. Então, o Salão Jovem, ele é um momento clímax dessa divulgação, desse diálogo, desse olho no olho, dessa tecnologia do olho no olho, que é tão importante para nós, na universidade, nas escolas, na sociedade. E para isso tudo acontecer, tenho que destacar o papel fundamental da extensão, porque a extensão, por meio dos planetários, dos museus e de todos os projetos que a gente desenvolve, ela tem esse viés, ela tem esse objetivo fundamental de criticar os processos de produção de conhecimento, de criticar os processos de formação de currículos, de ensino e aprendizagem, para poder nos lembrar de que a universidade ela existe na relação com a sociedade, na relação para pensarmos o que significa extensão de cidadania. Ou seja, a extensão, o ensino e a pesquisa são fundamentais para a gente pensar essa educação em ciências do século XXI, para nos dizer que a gente precisa construir novas metodologias, onde a ciência, de fato, ela é humana, indissociável dessas dimensões histórica, social e política, e as novas linguagens, as novas maneiras de nos comunicarmos presentes o tempo inteiro nas nossas práticas. E aí eu deixo essa última imagem que nos lembra que a palavra desenvolvimento, nessa construção de reinvenção de vidas, ela mesma precisa ser reinventada. Nós queremos um envolvimento e não um desenvolvimento. Isso para fazer valer o pensamento do quilombola, né, de mestre Nego Bispo, que traz para a gente essa reflexão do que significa desenvolvimento. A gente quer, sobretudo, envolver. Então, quando a gente fala de ciências focada para uma agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é, sobretudo, envolvimento e sustentabilidade numa outra perspectiva, onde, de fato, as outras cosmologias, as cosmologias racializadas, as pessoas todas que foram excluídas desse processo, sejam protagonistas desse conhecimento. Então, é isso que a gente pensa, é dessa forma que a gente pensa a relação entre ciência e a educação básica. Nós queremos fomentar, valorizar o protagonismo de professores, professoras e dos estudantes nesse processo de construção de ciência. Eu acho que era isso e
fico feliz de podermos dialogar e refletir um pouco mais sobre essas questões. Obrigada, Alan. A gente tem aqui, vou relatar um pouquinho do que aconteceu no chat, né? Temos aqui a participação de professores, de colegas da universidade, de técnicos, de estudantes, tem pessoas de outros lugares, de Passo Fundo, de Cachoeira, tem vários comentários super positivos, dizendo que ciência é tudo, ciência é 10, 10, 10, bem bacana os comentários também, né? E eu acho que a tua fala, a gente não temos nenhuma pergunta ainda, Alan, então eu convido, se alguém tiver perguntas, pode colocar no chat para nós, né? Mas eu vou fazer aqui alguns pequenos comentários, e de repente tu pode complementar com alguma coisa, Alan. Então, acho que, assim, uma das coisas que é importante, né, essa ideia de ciência, né, e as relações todas que ela estabelecem com aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós somos em todos os sentidos, né? E com todas as inter-relações e as relações que estão implicadas nas nossas vidas, né? Talvez durante muito tempo, né? Acho que essa é uma revolução científica, né? Durante muito tempo a gente pensa a ciência num aspecto mais fechadinho, mais formal, né? Mais regrado, digamos assim, né? Para contrapor com a tua aquela meio bagunça, meio confusão, vai tudo ao mesmo tempo, né? Mas no final a gente consegue sistematizar e ter dados, banco de dados, enfim. Então, eu acho que essa ampliação do que é a ciência é muito importante, né? E eu acho que a gente tem um trabalho bastante importante também aí de repensar tudo isso e como é que a gente coloca isso na prática, né? Então, acho que esse projeto que a gente apresenta é uma proposta, né, para isso. Eu acho que o próprio salão, ao acolher os estudantes, também é outra proposta para isso, mas é um longo caminho ainda que a gente tem que percorrer, né? Porque as coisas às vezes ficam muito cristalizadas e a gente precisa ir transformando tudo isso. Então, acho que esse aspecto, assim, de que a ciência nos ajuda a compreender e nós somos ciência também e temos que ter outras perspectivas para a ciência e fazê-la de outro jeito também, né? Integrando tudo que ficou de fora e olhando de outras perspectivas, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu queria comentar, né? A ciência como preservação de vidas, né? Essa relação também com os nossos corpos e a linguagem, né? E durante muito tempo também a gente pensou que ciência era só aquela que tinha dados e estatísticas, né? Agora a gente vê que ciência vai muito além disso e toda a conexão com a linguagem, né? E aí eu vou puxar a brasa para o meu assado das letras, né? Porque a gente não faz ciência sem a linguagem, né? Então, sem a linguagem, sem essa expressão, ou de outras formas de linguagem, como foi a arte que tu representou ali em vários momentos, inclusive de uma das nossas colegas da artes, né? Então, essa importância também de a gente começar, ou de reforçar também, né? Essa ideia de que a gente precisa saber matemática, mas a gente precisa saber essas outras linguagens para poder expressar esse conhecimento que a gente está estudando, descrevendo, analisando, enfim. E também gostaria de ressaltar a tua fala, né, de ciência para, na e com as escolas, né? Acho que isso é um aspecto muito importante e que acho que a gente precisa refletir sobre isso ainda muito na universidade, né? E se aproximar ainda mais das escolas, né? Então, são esses alguns pontos que eu apontei da tua fala, que eu queria destacar, né? E principalmente para tudo isso conjugado, para enfrentar essas desigualdades, para produzir sonhos, né? Para fazer mudanças, para melhorar várias questões da nossa sociedade, né? E claro, isso está
implicado também todo um viés político, de vontade política, de realização, né? Então, acho que algumas coisas assim. Tem gente perguntando se pode participar do Ciência na Escola. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui que as meninas... tem uma pergunta aqui, Alan. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa que eu falei, senão tem uma pergunta aqui. Eu posso comentar, pode fazer a pergunta, eu comento e já respondo a pergunta. Tá bem. Então, assim, gostaria de saber onde surgiu o entusiasmo por ciência na escola pública. Assim, de maneira geral, Cleci, eu queria dizer que a gente tem vivido no Brasil, nos últimos anos, um processo, né, de inclusão, né? Nesse momento em particular, a gente vê uma quebra em diferentes linhas, né? Mas a gente viveu nos últimos anos processos interessantes, assim, de inclusão, de pensarmos essa realidade, né? Eu queria dizer que a escola pública, a educação pública, como eu comecei, para mim ela é fundamental. Eu acho que a questão, a transformação social do Brasil, que é um país racializado, ou seja, 54% da população brasileira é negra, pretos e pardos, então a gente tem uma questão racial fundamental, e a ciência, a educação, ela tem um papel fundamental para transformar tudo isso. Então a gente está num processo, eu diria que a gente está num processo. Agora, essa relação da universidade, né, ou da ciência com a educação básica, tem de fato que acontecer, não só pensando na perspectiva da pesquisa, mas também da divulgação de ciências, da comunicação de ciências. Tudo isso tem que ser como parte de uma política estrutural mais ampla. Ou seja, a gente não tem mudanças na educação, né, a gente sabe, a gente não tem essa mudança da noite para o dia. A gente precisa, de fato, pensar o salário dos professores, a gente precisa, de fato, pensar uma outra estrutura de escola, por exemplo, pensar a nossa formação inicial também numa outra perspectiva. A gente tem feito vários movimentos interessantes, e isso precisa continuar e aprofundar e melhorar cada vez mais, né? Então, a gente precisa investir a longo prazo nessa educação, sobretudo na educação em ciências, né? Porque a nossa educação em ciências tem vários dados de percepção de ciências que nos mostram, por exemplo, que muitos estudantes, pessoas da sociedade brasileira, não são capazes, por exemplo, de entender que há universidade, né, que há cientistas na universidade, por exemplo. Ou muitas pessoas que não são capazes de nomear um cientista brasileiro, ou até que acham que Einstein, por exemplo, é brasileiro, né? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho nesse processo de construção, mas também de desmistificar a figura do que é um cientista, do que é uma cientista, o que é a ciência, para que ela serve, né? Qual é a relação da ciência para a sociedade? A ciência sempre tem que servir para alguma coisa, que aí também nos remete à tecnologia. Então eu acho que a gente está vivendo, a gente está num processo, mas isso tem que ser parte de uma agenda mais ampla, né? A universidade tem feito movimentos, os professores, nós sabemos a realidade dos professores e como os professores, apesar de tudo, apesar de toda essa realidade tão brutal, são subversivos e subversivas, recriando, reinventando, se aproximando da universidade. A gente conhece todos esses esforços. Mas, na mesma lógica do racismo brasileira, a gente precisa também não só pensar as subjetividades, mas também pensar os movimentos institucionais e estruturais. A gente precisa de uma agenda de política científica mesmo, de investimento. Esse programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, ele teve o marco zero, a gente está esperando dinheiro para as coisas acontecerem, ele tem um período de 2 anos e meio, mas a gente precisa de programas assim de longo tempo, né? Que a gente consiga realmente nos aproximar cada vez mais das escolas, ter feedbacks, fazer o processo de avaliação. Então, eu penso isso de maneira muito estrutural. Eu acho que a gente vai... Agora, como é um processo que envolve criatividade, que envolve desenvolvimento de pensamento crítico, são lutas, né? Então a gente vai estar sempre nessa tensão de lutar para manter tudo isso, né? Como você falou lá no início, a própria existência do salão jovem, dos programas Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, no contexto que está aí, que se apresenta para nós, significa também que a gente vai ter que continuar lutando para manter programas assim, para manter a democracia, porque a ciência, a produção do conhecimento, o fortalecimento da escola pública está diretamente relacionado ao que a gente interpreta como democracia no país, né? Então, é um pouco disso. E aí, a pergunta
de como é que surge tudo isso, né? No meu caso particular, eu sempre, né, a ciência para mim ela está presente na minha vida desde muito cedo. Quando eu entro na URGS em 2014, logo eu me envolvi em projetos de extensão, de divulgação de ciências. No programa, quando eu descobri o programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, eu vi ali uma possibilidade muito potente de poder construir esse diálogo. Porque ciência, para mim, é a minha paixão, eu sou apaixonado por ciência, por astronomia, né? Mas também nessa perspectiva de dialogar com literatura, com antropologia, com sociologia. Eu gosto desse diálogo, né, com as artes, porque eu penso a ciência como cultura. Então, os programas Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, por trás deles, tem essa vertente fundamental da ciência como cultura. A gente precisa estabelecer uma nova cultura científica no país. Não adianta ficar reclamando das pessoas que pensam que a Terra é plana, ou das pessoas que acreditam em astrologia, ou que negam a ciência. A gente precisa, de fato, criar mecanismos de discutir, inclusive, o que é ciência, o que é pseudociência, o que é religião, o que é filosofia, entender que a ciência não é neutra, não é pura, não é ingênua, que na história da ciência, a ciência também reforçou desigualdades, e na nossa própria maneira como a gente organiza, a ciência também, ela pode contribuir para reforçar desigualdades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o papel das mulheres, das pessoas negras, LGBTs, né, nessa construção de ciência. São vários aspectos, ou seja, a gente precisa de um pensamento crítico. Esse pensamento crítico não nega a ciência, não tem o papel fundamental de negar a ciência. Não, mas é de entender a ciência como um processo. Então, essa minha relação da ciência na sociedade com a escola vem, sobretudo, dessa maneira de pensar a ciência dessa forma. Eu percebo na ciência uma grande potência de transformação. Mas essa ciência, ela não necessariamente precisa, para existir, oprimir, né, ou não levar em conta outros aspectos da humanidade. Nós somos humanos, somos pessoas, homens e mulheres. Então, nesse processo, existem fatores políticos, econômicos, sociais, culturais. E a gente precisa discutir isso abertamente com os estudantes. E a gente também precisa trazer essa dimensão estética, poética, filosófica, artística, né, da ciência. Que às vezes a gente também trata a ciência de uma maneira muito dura, né, e duro aqui no sentido mesmo de árido, né? Então, assim, a gente precisa construir uma outra narrativa, uma narrativa menos bruta da ciência, né? E também como essa tecnologia social fundamental para a gente transformar essas realidades mortas que estão aí, né? A gente está pulando cadáveres. Covid 2019, né? E por trás da Covid 2019, todas as nuances da política na sua relação intrínseca com o Estado, né? E a ciência, entende? Então, assim, é um processo realmente assim, um movimento que a gente precisa fazer na universidade, nas escolas e na sociedade. Obrigada, Alan. Eu acho que só um comentáriozinho, né? Toda essa questão, são múltiplas questões para pensarmos, né? E peguei um ponto aqui teu, que toda essa questão da democracia, o que entendemos por democracia, né? Então pensar também que toda divulgação de conhecimento, essa construção de conhecimento também, né, é democratização e é pensar em democracia, né? Não vou falar muito porque agora chegaram várias perguntas, tá? Tem mais uma aqui da Andrea que pergunta: como fortalecer esse contexto de integração entre a sociedade e a ciência em um universo social tão desigual? Essa pergunta é fundamental, né? Eu acho que essa é a grande questão. A primeira coisa, o Brasil é um país estruturalmente desigual. Lá eu mostrei ali os planetários, a distribuição de planetários. Mas se a gente plotasse a distribuição de museus, se a gente pensar no acesso das pessoas, né, da maioria pobre, negra do Brasil, a bens culturais e simbólicos que a ciência nos traz, né, viagens internacionais, línguas, visitas a museus, né, livros, o acesso a livros, o acesso ao museu, ao cinema, ao teatro, né? Então, assim, a gente vê que a gente vive, de fato, numa sociedade extremamente desigual. Eu acho que são vários movimentos. Eu sou um defensor, eu penso fortemente que a escola pública, né, a escola pública municipal, estadual, sobretudo, a gente precisa fortalecer esse espaço. A gente precisa construir uma outra escola,
E a construção dessa autoescola, de novo, para mim, passa pela valorização dos professores, né? O plano de carreira dos professores, a estrutura. Eu mostrei a foto das minhas escolas, das escolas que eu frequentei. É uma escola sem biblioteca, sem laboratórios, sem quadra esportiva, sem muita coisa, né? E, às vezes nem professores tínhamos. Também quero dizer que no Brasil, menos de 20% dos professores de física do Brasil são licenciados em física. Então a gente tem várias questões. Então não tem como a gente mudar isso sem políticas públicas de longo prazo, que fortaleçam a escola, que fortaleçam os museus. Eu estou na direção do observatório. Posso contar para vocês as diferentes tentativas que fiz de conversas pessoais com o secretário de Educação, por exemplo, do município de Porto Alegre, para desenvolvermos projetos, onde tudo que a secretaria tinha que fazer era mandar, né, permitir que os estudantes visitem esses espaços. Ou seja, a gente está falando de transporte, que as escolas não têm sequer transporte. Então são coisas mínimas que os poderes públicos poderiam, deveriam fazer, porque essa é a finalidade deles, né? Existem para isso, e não fazem. Não fazem também porque por trás de tudo isso tem uma visão muito ultrapassada, uma visão opressora de sociedade. Então eu acho que é um longo caminho em várias frentes, de investimento, mas também de descolonização de pensamento, descolonizar os pensamentos, formar pessoas mais críticas, pessoas mais sensíveis para essas agendas, fortalecer os museus, os planetários. A gente precisa fazer são muitos movimentos, né? Representar nas mídias uma outra figura de ciência e de cientistas, né? Como é que a TV, os livros, o cinema, como é que eles apresentam o que é um cientista, o que é um cientista ou uma cientista faz, quem são as pessoas? É um longo caminho que está em processo de novo, porque a gente também teve, como eu falei, né, nos últimos anos nós experimentamos algumas políticas interessantes de inclusão. Então, na própria universidade, nós temos outros corpos que estão também exigindo de nós outros diálogos. Então, eu diria que a gente está em curso, é um processo em curso que não vai ter, a gente não vai retroceder. Eu acho que a gente, de fato, a gente tem pedido muito mais, a gente tem escrito também as nossas próprias histórias, né? Então, assim, eu acho que são várias maneiras de fazê-lo, né? Mas eu acredito, sobretudo, no fortalecimento da escola. A escola, a gente não pode perder isso de vista, né? Eu acho que... E os professores fazem esse papel fundamental de multiplicação. A gente não dá conta dos números, né? Do país na sua complexidade, norte, sul, leste, oeste. Então, a gente precisa pensar nessa escola como sendo esse lugar. Agora, como parte da política pública, não há nenhum interesse que essa escola se desenvolva nessa perspectiva, né? Então, eu acho que nós temos que mudar isso, sobretudo, né? Esse é o cerne da questão, né? Obrigada, Alan. Tem uma outra questão aqui. O que você elenca como atitude fundamental do professor ou da professora na prática para provocar o engajamento do aluno? É uma pergunta da Márcia Siqueira. Márcia, essa pergunta também é uma pergunta difícil, né? As pessoas sempre me perguntam isso, né? Na minha relação nos projetos de ciência, de divulgação de ciências que eu tenho feito com escolas, quase sempre, ou sempre, na verdade, né? Parte sempre da demanda dos professores, né? Os professores sempre me procuram, ou procuram os projetos que a gente desenvolve, para construir isso junto. Então é muito importante que os professores identifiquem com os seus alunos. E agora eu falo como professor, né? Eu, na sala de aula, eu nos meus projetos, é essa perspectiva que eu vejo, né? Assim, tentar identificar o que os alunos trazem. E isso aí é importante para nós, né? O que os alunos estão questionando, quais são as perguntas que estão por trás, até que ponto aquela pergunta ou aquela questão é uma questão da pessoa, né, na sua maneira de enxergar o mundo, ou já é uma questão construída, enviesada pelos diferentes preconceitos ou pelas diferentes, né, relações de gênero, por exemplo, que a gente vai construindo na sociedade. Mas eu penso, sobretudo, que tem que partir, a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir o outro, ouvir o estudante, saber o que querem, ouvir as comunidades, o que querem discutir, de que maneira querem discutir. Então, nas minhas práticas, essa tem sido também a minha estratégia, de falar menos, ouvir mais, e não, nessa relação, nessa discussão, não trazer essa perspectiva colonizadora. Chego numa comunidade quilombola e digo, então, a astrofísica funciona assim. O universo se formou 13,1 e deu. É assim
entendeu? O que acontece é assim que acontece. Tudo que você está pensando sobre a tua relação de céu e terra está errada, não é assim, não é o correto, isso não é científico. Essa perspectiva da interculturalidade, desse diálogo intercultural, horizontal, onde a gente vai poder dialogar sobre os diferentes saberes, tem sido uma estratégia fundamental, né? Mas esse encantamento, né, que eu acho que a tua pergunta traz um pouco isso para mim, do encantamento, como é que a gente faz para encantar? Como é que a gente faz para envolver? Eu acho que é isso, trazer os outros elementos estéticos, poéticos, que a ciência também nos permite. As questões existenciais. Por que será que tantas pessoas gostam tanto de astronomia? Por que será que a notícia da fosfina em Vênus causa tanto alvoroço? Por que tantos estudantes querem saber por que as galáxias, como as galáxias se formam, como as estrelas explodem, né? Ou sempre quer explodir alguma coisa, as estrelas sempre têm que explodir, né? Por que os estudantes querem saber por que a noite é escura? Então, essas questões, a gente percebe por trás dessas questões, por trás dessas perguntas que os estudantes trazem, essa relação dele, dela, com a vida, com o universo, questões filosóficas, culturais, religiosas até, entende? Então, muitas vezes nós, cientistas, não estamos preparados para esse diálogo. A gente não sabe lidar com essas perguntas. Os estudantes chegam em sala de aula, muitas vezes, têm os conhecimentos de astrologia, têm as crenças. Então, e como é que eu lido com isso? Então, eu acho que para engajar é fundamental saber lidar com crenças e valores, né? Saber identificar o que está por trás dessa pergunta, né? São várias, essa tua pergunta tem várias respostas, várias estratégias, que vai depender também dos contextos, né? Dos contextos variados. Mas eu não abro mão dessa discussão da ciência na dimensão humana, porque a gente desumanizou muito a ciência. E as ciências exatas, as ciências físicas, muita gente já me disse, você faz parte das ciências das não humanas, você é das desumanas, como eu sou da física, astronomia, então você é da desumana. Então o que é ciência humana, ciência desumana, o que é ciência mole, ciência dura, né? A gente precisa repensar essa linguagem, a gente precisa repensar as nossas narrativas. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente não está negando a ciência, a gente não está relativizando essa ciência moderna e contemporânea, mas a gente está localizando. O conceito moderno de ciência é um conceito dinâmico. A astrologia e a astronomia eram a mesma coisa até o século XVII. Por questões históricas, filosóficas, do que é ciência, a gente tem uma separação, né? Mas até o século XVII, a astrologia e a astronomia eram uma única coisa. Então isso também tem que estar claro para nós, para discutirmos com os estudantes. Situar historicamente, filosoficamente, socialmente, né? Quando eu faço isso, eu não tenho problemas, e não vejo que com isso eu estou relativizando a ciência. Pelo contrário. Alan, uma pergunta que é um pouquinho nessa linha do que tu respondeu, mas eu faço ela porque eu acho que é importante para pensar, inclusive, nesse momento, tá? É a Mônica Hessel que faz a pergunta, e ela diz: como trazer uma abordagem científica em escolas de comunidades extremamente empobrecidas, sobretudo após essa crise profunda que vivenciamos? Então, acho que essa pergunta é importante para a gente situar esse momento, né, que estamos vivendo. Assim. É um momento, essa pergunta é fundamental, eu acho que a gente fala de reinventar as vidas, a gente fala de pós-pandemia, né? A gente tem escutado vários termos, assim, nesse momento que a gente está vivendo essa virtualidade, que é uma virtualidade que segrega. Eu já mostrei ali que mais de 70% dos jovens negros não têm acesso a tecnologias, e já era assim antes, né? Vai aprofundar, a gente sabe que a escola pública vai sair ainda mais debilitada nesse pós-pandemia, nesse sentido, né? Porque a gente sabe o que espera. Então, eu tenho, assim, 2020 para mim tem sido um ano de me preparar, né? É um ano que eu tenho falado muito sobre em diferentes lugares, mas também tem sido um ano de me preparar mesmo, de fortalecer essas estratégias, o programa Ciência na Escola, um outro programa para a educação escolar quilombola, né, que está em curso. Então eu tenho me fortalecido junto com com os professores, com os colegas, com as instituições onde eu estou atuando, né, assim, fazendo movimentos também em outras instituições. Então é um momento também da gente repensar. Como é que isso vai acontecer na prática, né? Como é que vai ser isso nesse chão da escola? Não dá para a gente saber, porque a gente não está vivendo isso ainda, mas eu, particularmente, estou preparado. Eu estou preparado
para estar junto com os professores. Então, assim, de novo, os professores, mais do que nunca, vão precisar do nosso apoio. A gente precisa estar junto com a escola, lá no chão da escola, dialogando. Assim, eu não vou chegar com soluções, porque eu não tenho soluções, né? Mas eu vou chegar com o meu ouvido aberto, com a minha escuta atenta, com o meu coração, né? Com as minhas possibilidades. Eu vou disponibilizar os espaços de poder onde eu circulo, onde eu ocupo, para que a gente consiga atravessar tudo isso da melhor maneira possível. Então, são múltiplos desafios, mas eu acho que essa ciência que eu estou tentando trazer, essa perspectiva da ciência que eu tentei trazer nessa fala de hoje, ela vai ser fundamental. Ou seja, essa tecnologia do olho no olho, ela tem que acontecer. Não dá para ser virtual, não dá para ser só remoto, a gente vai ter que ir mesmo, agora cada vez mais, desenvolver essa tecnologia do toque, do afeto, né? Então, trabalhar essa ciência com os corpos, com as pessoas, no olho, vai ser fundamental, porque a gente sabe o que vai implicar, o que já está implicando, né? Todo esse tempo longe da escola, tudo que está acontecendo agora, né? Nessa volta desesperada, sem os recursos, no meio de uma pandemia. Então, assim, mais do que nunca a gente vai ter que se reinventar. Reinventar vidas significa isso para mim. É uma maneira da gente se aproximar e construir juntos, porque a gente não está vivendo isso. Então a gente vai ter que viver junto para poder ser esse aporte que as escolas, os professores, sobretudo, né, os professores das escolas públicas vão precisar, né? Alan, uma questão ainda: como vencer o desafio de usar as tecnologias ou as redes sociais e estimular nossos alunos a usar estes espaços para estudar e fazer ciência? Pergunta da Lenir Orlandi. Eleni, de novo, é uma pergunta também complicada, né? Assim, porque se a gente pensar na situação da escola pública, a realidade é essa, né? Internet, computadores, os estudantes não têm computadores em casa, não têm celular. Muitas vezes, mesmo estudantes da universidade, os meus estudantes, né? Muitos têm problemas de poder acessar em casa, ou um computador de casa que serve para todo mundo, a internet. Então, assim, são várias. Eu tenho feito um acompanhamento, estou tentando fazer acompanhamentos assim individualizados, né? Assim, tá realmente próximo daquelas pessoas que estão nesse processo, porque algumas sequer responderam, né? Então, assim, a gente tem feito várias medidas de buscar essas pessoas, de envolver essas pessoas, né? Mas a gente sabe que a tecnologia, do jeito que está sendo, né? Por todas essas dificuldades estruturais de um país que trata de forma muito diferente, né? As pessoas que o compõem, sobretudo esse envolvimento. A gente vai ter que não desenvolver, mas envolver. A gente vai ter que realmente melhorar esse diálogo, né, se aproximar, ouvir, fazer junto. Não tem uma forma de bolo, porque, por exemplo, uma das minhas turmas, que é dentro de uma perspectiva de ensino à distância, são várias, cada estudante traz uma realidade assim bem complexa, bem diferente, né? São várias razões, vários motivos. Então, não há uma solução única, mas eu acho que tem que ter esse compromisso das instituições, né? Da universidade, das escolas, dos gestores, todos que estão envolvidos nesse processo, tem que ter esse compromisso de que a gente não pode deixar ninguém para trás, né? A gente vai ter que construir isso de um jeito ou do outro, a gente vai ter que, de alguma maneira, garantir que todos nós chegamos juntos. Mas como o país é tão desigual, a gente já sabe, por exemplo, que as escolas privadas elas saem à frente. Elas estão na frente, porque os estudantes das escolas privadas, por exemplo, estão tendo tudo, né? Estão tendo professores, estão tendo tutores, estão tendo internet, estão tendo computadores. Os estudantes das escolas públicas não têm essa possibilidade, né? Que passa muito por essas questões estruturais mesmo, subjetivas, né? Então é muito importante que as instituições tenham essa perspectiva, né? E que a gente consiga fazer esse tensionamento, que é parte de uma agenda maior, né? Mas realmente assim um desafio. É um grande desafio que está colocado para nós e que a gente vai ter que enfrentar, né? Para evitar que essa desigualdade se aprofunde, né? Alan, vou fazer mais duas perguntas, tá? E aí a gente acha que fecha, porque estamos chegando no nosso horário. Mas contribui no aumento do analfabetismo científico no país
E o que fazer para reverter esse quadro? Também a Márcia Siqueira pergunta. Eu perdi só o início, Cleci, por favor, repete o início. Na sua opinião, mais contribui no aumento do analfabetismo científico no país e o que fazer para reverter esse quadro? O analfabetismo científico, né, que, bom, é um termo também que a gente pode questionar, mas assim, passa por essa questão estrutural da escola, né, assim, para mim é absurdo, do ponto de vista da física, dormir com essa realidade de que menos de 20% dos professores de física do Brasil são licenciados em física, né? Esse é um número, ele existe, é uma realidade que está aí. E claro, é a física, mas a gente pode pensar na química, a gente pode pensar no apagão de professores da geografia, a gente pode pensar, né, em diferentes outras áreas. E também pensar essa brutalidade regional. No norte, no nordeste, tem professores de física que sequer só tem ensino médio. Então, a gente não tem como falar desse processo, dessa plataforma de divulgação, de comunicação de ciência, sem pensar essas realidades. Falta professores nas escolas, as escolas, a questão estrutural da escola, né, os laboratórios, as bibliotecas, o acesso desses estudantes em casa, porque não é só a escola, né, tem uma relação da escola com a família, com a sociedade, então é uma complexidade. Então, para a gente melhorar isso, a gente vai ter que cumprir o nosso dever de casa, né? E eu diria que cumprir esse dever de casa é, sobretudo, nessa agenda mais ampla. Criar mais programas como esse, Ciência na Escola, que não dure só 2 anos e meio, né? Esse projeto de Ciência na Escola é um projeto de 3 milhões e 800, né? A gente está esperando dinheiro para 2021, veio a pandemia, a gente está esperando dinheiro para 2021, então a gente precisa de mais projetos como esses, que envolva mais a sociedade. A gente precisa realmente fortalecer essa escola. Eu não consigo ver a criação de um outro programa de educação em ciências sem a participação dos professores. A gente precisa realmente... E aí, na universidade, também, a formação inicial. Como é que se dá essa formação inicial de ciências? É uma formação fragmentada? É uma formação dialogada? A formação dos pedagogos e pedagogas? Como é que acontece nessa perspectiva das ciências da natureza? Pensar os cursos de licenciatura em educação no campo, os cursos de interculturais indígenas. Eu acho que na universidade a gente tem esse papel. A gente tem feito, posso dizer assim, que pelo menos, né, na URGS a gente tem feito vários movimentos interessantes, pensando essas questões da formação inicial e também da formação continuada, porque os professores também querem, né, precisam desse acompanhamento na formação continuada, né? Então eu acho que a alfabetização científica, ela é uma questão estrutural mesmo, assim, né? É uma questão que está aí, é um desafio para nós, né? Porque a gente não quer, de fato, a gente quer manter professores de física, de química, de biologia, a gente quer uma visão para além de uma disciplina única, mas a gente tem também uma perspectiva de como trabalhar esse currículo, né? Então, um currículo decolonial, um currículo diverso, essa ciência não só pensada como se o laboratório resolvesse tudo, porque tem aqueles também que acham que o experimento resolve tudo. Vamos encher de experimentos, escola, está tudo resolvido. Não é essa perspectiva, né? Então, assim, são várias questões para a gente poder resolver essa coisa da alfabetização científica. E também empoderar os outros espaços, né? Os planetários, os museus, permitir que os estudantes visitem esses espaços, né? Os governos podem fazer isso, os secretários de cultura, de educação, secretários de ciência e tecnologia que estão me ouvindo e que vão ouvir, têm que saber disso, que é o seu dever promover esse encontro, né? Os secretários têm esse papel. Cadê os programas? Estamos esperando. A gente não precisa só de um programa Ciência na Escola no âmbito federal. O governo do Rio Grande do Sul pode fazer o seu programa de ciência e tecnologia nas escolas, pode fortalecer a escola, né? O que a gente está assistindo? A gente está assistindo o fechamento de escolas, né? É o que a gente está assistindo. Então, assim, eu acho que por isso que eu digo, não dá para pensar a ciência desarticulada da sociedade e a ciência desarticulada da política. Ciência e política estão muito ligadas, né? E às vezes a gente também trabalha a ciência como se ela estivesse isolada do mundo, como se fosse só dados, ajusta uma curva aos dados e deu. A gente esquece essa dimensão outra política, sobretudo, que é fundamental, né? Então a gente precisa fazer também essa discussão e esse tensionamento, né? Alan, uma última pergunta para terminar de uma forma talvez mais pensando em quem está nos ouvindo também, né? Nos professores, enfim.
Tem uma pergunta que é se tu teve a contribuição de algum professor, Ah, né, no tempo de escola que motivou essa tua paixão pelas ciências. Eu acho que isso é fundamental para mostrar o papel, fundamental. né, dos professores nessa Olha, divulgação. essa pergunta é fundamental e eu quero dizer assim, eu, eu mostrei as minhas escolas ali no início, né, a Escola Municipal Teresa Cunha Santana, a Escola Ernestina Carneiro, que são a base de tudo. Eu só estou aqui hoje falando para vocês por conta dessa política pública, dessa tecnologia social que se chama escola pública, né? E é uma escola pública do interior da Bahia, nos anos 90, eu estudei nos anos 90, né? Então, assim, sem os professores, professores não, né? Vamos usar corretamente. As professoras, porque eram todas professoras, foram todas professoras, então sem as professoras eu não estaria aqui hoje, né? Então, as professoras que passaram pela minha vida, elas são fundamentais, né? Essas mulheres, não só a minha mãe, porque a minha mãe é minha grande primeira professora, então, manhã ela é fundamental desde o início, mas as professoras, minhas outras mães que passaram pela minha vida, por toda a minha formação, desde a educação infantil ali, os primeiros anos até ensino médio, essas professoras, elas são fundamentais, né? Elas foram fundamentais para me dar essa perspectiva de mundo, para me mostrar que outros mundos são possíveis, para mim, elas me proporcionaram sonhar com a universidade, né? Assim, eu sempre quis ser astrônomo, sempre quis ser cientista. Aos 13 anos eu abri um clube de ciências no meu bairro, mas todo esse fomento, o fomento à curiosidade, às perguntas, a continuar a seguir, foi feito por mulheres, por essas professoras, né? E eu digo para vocês que essa escola pública que eu vivi foi uma escola pública ainda mais atravessada por todos esses aspectos que a gente discutiu aqui hoje, do que é hoje, né? Hoje eu visito escolas públicas de Porto Alegre, as escolas municipais, né, e as escolas estaduais, e eu digo que essas escolas estão num outro contexto que eu, por exemplo, não vivi. Apesar de tudo, foram essas mulheres que nos fizeram sonhar com outros mundos possíveis. Muitos não tiveram a chance de sonhar, muitos foram interrompidos dos 15 aos 17 anos, foram mortos, exterminados, não chegaram porque por conta dessas estruturas todas, mas eu cheguei e eu cheguei por conta dessas professoras. Então, sem professoras, né, a gente não tem advogados, a gente não tem engenheiros, a gente não tem gestores, a gente não tem reitor, a gente não tem pró-reitor, não tem ninguém. Então, é lamentável, é muito triste que o Brasil trate a educação pública, trate as escolas, trate os professores da educação básica da maneira que trate, né? Eu acho que a gente vai ter que realmente se repensar, é um compromisso de todos nós, inclusive de nós professores na universidade, né? Os professores, nós na universidade também podemos e devemos apoiar mais e mais os professores da educação básica em todas as suas demandas científicas, culturais, mas sobretudo políticas, para pensar o plano de carreira, para pensar a estrutura das escolas. A gente não pode abandonar a escola pública. Professores, advogados, juízes, médicos, a gente acaba individualizando a escola, porque a gente paga a escola privada, a gente não, eu não tenho filhos, né, mas é o que acontece na lógica, se paga a escola privada e a gente esquece a escola pública, que é uma escola que está aí, do jeito que está, né, no plano de carreira, na sua estrutura, sobretudo porque é uma escola pública para pobres e negros. Então eu acho que é essa reflexão que eu queria deixar aqui por último e dizer assim, meu muito obrigado a todas as professoras que passaram pela minha vida. Sem elas, eu não estaria aqui. Sem a escola pública, sem a universidade pública, porque depois também eu fui para a Universidade de Feira de Santana pública, depois fiz mestrado e doutorado em universidade pública, viajei, fiz sanduíche, pós-doutorados, voltei para cá, estou na universidade pública. Então, para mim, é isso. A gente não transforma socialmente o Brasil, e sobretudo esse país desigual, racializado, sem o fortalecimento dessa política pública. E não é à toa que é a política, uma das políticas mais atacadas, né, por governos antidemocráticos, governos fascistas autoritários. Então eu acho que é o nosso compromisso, e esse é o meu compromisso. Então quando muitas pessoas perguntam e nem entendem por que eu estou tão articulado com a educação, porque eu vou às escolas, porque eu gosto dessa relação, essa é a explicação, porque eu não consigo me ver de outro jeito. Entende? A minha formação em pesquisa, ensino e extensão, ela está toda pensada para fortalecer essa política pública, e é isso que eu vou continuar. E quero dizer aos professores e professoras que contem sempre comigo
nessa perspectiva de diálogo intercultural, horizontal, afetivo, sobretudo, né? Porque eu acho que é esse também o que a gente precisa construir com essas heroínas mesmo, né? Com essas professoras que são heroínas. Acho que é isso. Obrigada, Alan. Acho que temos muitas coisas para pensar e planejar e projetar e promover, né, a partir da tua fala de hoje. E acho que vamos encerrando aqui, né? Já são meio-dia e alguns minutos. Então, acho que novamente agradecer, né, o convite da Pró-Reitoria de pesquisa para estarmos aqui hoje, né, nesse espaço do Salão URGS Jovem, que nos é tão caro e que queremos preservar e manter por muitos anos. Não sei, tu quer fazer uma despedida também, Alan? Só agradecer a todas as professoras, professores, estudantes, os participantes do salão, a Pró-Reitoria de Pesquisa, sobretudo a Bruna e a Larissa, a você, Cleci, pela mediação, pela parceria, pela partilha em sonhos, incluindo o projeto Ciência na Escola, Ciência na Sociedade, é esse, né? E agradecer também a todas as pessoas da URGS TV envolvidas na transmissão e dizer que a gente vai seguir, né? Eu acho que não desanimem, a gente resiste há muitos séculos, né? E a gente vai continuar resistindo, promovendo, criando, cutucando, né? Beliscando. Aí a gente vai ter que cutucar muita gente e a gente tem que ser chato mesmo, né? E vamos aí, e contem comigo sempre, né? Acho que é essa mensagem que eu queria deixar. Então, obrigada, Alan. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, Larissa. Obrigada, Bruna. Obrigada ao Pró-Reitor de Pesquisa e à Propesc. E a gente espera muito e deseja fortemente que a gente possa estar aqui por muitos mais 15 anos, né? E que esses projetos que o Alan se referiu, que a gente consiga concretizá-los nos próximos anos. Muito obrigada a todos. Cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem das outras pessoas. E a gente espera ver vocês no próximo Salão URGS Jovens ou antes, né? Estamos aqui com as portas abertas da universidade. Bom dia a todos. Bom dia, tchau. Tchau.